Olá, graça e paz da parte do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Estamos retomando os nossos estudos semanais. Estamos gravando e publicando os nossos estudos nas nossas redes sociais, no Facebook e no YouTube. Você pode se inscrever, por exemplo, no YouTube, colocar lá o seu like ou o seu dislike, de repente, não sei. E você pode também clicar no sininho para que possa receber, assim, o aviso de que estamos postando os nossos estudos. Espero que você possa crescer, se desenvolver. Nós estamos nesse período de pandemia postando os estudos, mas estamos fazendo um resumo deles nas quartas-feiras. Você pode participar. O estudo que está sendo postado, ele é resumido na quarta-feira. Você pode participar conosco, perguntar. E eu quero convidar você, venha participar, venha estar conosco, venha estar na presença de Deus, venha buscar verdadeiramente a presença de Deus, para que você possa assim se desenvolver na sua vida cristã cada vez mais e mais. E nós estamos estudando o livro de Eclesiastes. O livro de Eclesiastes é um livro escrito pelo grande rei Salomão. É sábio, uma sabedoria que ele mesmo pediu a Deus, mas que infelizmente no decorrer da sua vida não soube aplicar essa sabedoria, principalmente no desenvolvimento, na construção do santuário, onde ele acabou taxando pesados impostos ao povo, trazendo grandes problemas. E ele então mostra no final de sua vida um arrependimento, e esse arrependimento é refletido neste livro de Eclesiastes. O título do nosso estudo é Deus, a nossa grande prioridade. Por quê? A nossa ideia com este título é tentar mostrar que Deus é a nossa prioridade em tudo, e isso com base em duas passagens. No primeiro capítulo, Salomão fala que tudo é vaidade, ele vai repetir isso algumas vezes, e no último capítulo ele vai falar que Deus é o final de tudo, o final de tudo é o temor ao Senhor. Então Deus é a nossa prioridade pela ótica de Salomão. Por quê? Porque tudo que nós fazemos neste mundo não passa de vaidade. E aí ele vai discorrendo uma série de coisas. Bom, hoje o nosso estudo será baseado no capítulo de número 5. E lá nós veremos Salomão mostrando que nós devemos buscar nos aproximar mais de Deus. E aí o nosso título é exatamente esse, aproximando-se de Deus. Aproximando-se de Deus. O nosso texto base encontra-se em Eclesiastes, capítulo de número 5, versos de 1 a 7. Vamos fazer a leitura da palavra de Deus. Guarda o teu pé quando entrares na casa de Deus, e inclina-te mais a ouvir do que a oferecer sacrifícios de tolos, pois não sabem que fazem mal. Não te precipites com a tua boca, nem o teu coração se apresse a pronunciar palavra alguma diante de Deus, porque Deus está nos céus e tu estás sobre a terra, pelo que sejam poucas as tuas palavras. Porque da muita ocupação vêm os sonhos, e a voz do tolo da multidão das palavras. Quando a Deus fizeres algum voto, não tardes em cumpri-lo, porque não se agrada de tolos. O que votares, paga-o. Melhor é que não votes do que votes e não pagues. Não consintas que a tua boca faça pecar a tua carne, nem digas diante do anjo que foi erro. Por que razão se iraria Deus contra a tua voz, de sorte que destruísse a obra das tuas mãos? Porque, como na multidão dos sonhos há vaidades, assim também nas muitas palavras, mas tu teme a Deus. Que Deus abençoe sua palavra aos nossos corações. Salomão, ele termina exatamente da forma que ele vai terminar o livro, ele termina esse trecho, teme a Deus. Teme a Deus. E esse temor a Deus é fundamental para que nós possamos verdadeiramente compreender o que Deus quer de nós. E para nos aproximarmos de Deus, nós temos que entender muita coisa. Mas antes, vamos orar, curve a sua cabeça, coloque no altar do Senhor a sua vida e vamos suplicar as bênçãos do nosso Deus. Pai de amor, nós te adoramos, ó Pai, pela grandeza do teu poder, pela tua graça e a tua misericórdia. Nós pedimos, ó Pai, que venhas falar poderosamente aos nossos corações, que possamos, ó Deus, compreender mais e mais da Tua Santa Palavra e que, ó Pai querido, ela possa crescer mais em nosso interior. Usa, ó Pai, a Tua Palavra para nos transformar. Usa esse estudo, Senhor Deus, para tocar a vida e o coração das pessoas. Oramos em nome de Jesus. Amém e amém. Até que o pregador, como ele mesmo se auto-intitula, nos mostrou algumas coisas interessantes. Ele nos mostrou várias coisas que devem nos fazer pensar e devem nos fazer levar a repensarmos nossos conceitos, nossos valores, entre muitas outras coisas. A primeira coisa que o Salomão nos mostra é que a vaidade é tudo, ou seja, tudo é vaidade.
Não há como nós escaparmos disso. A vaidade de tudo que existe, tudo que nós fazemos, o seu relógio que você gosta, a sua roupa, o seu jeito de agir, de falar, de pensar, tudo isso é vaidade. Seu sotaque, tudo que nós criamos, que o homem cria, é uma vaidade. E isso nós não temos como escapar. Porém, Salomão deixa claro que a vaidade é uma permissão de Deus e de sua soberana vontade. E isso é muito interessante quando nós olhamos que Deus, apesar de ser soberano, Ele nos permite viver, Ele nos permite caminhar, Ele nos permite andar como nós queremos, da forma que bem entendemos. Mas também o pregador mostrou a injustiça debaixo do sol. E aí ele mostra claramente como que o homem vai oprimir as pessoas, os homens poderosos, os homens ricos, eles oprimem, eles buscam destruir as pessoas. E depois ele vai mostrar que a solidão é um problema muito sério daqueles que se acham donos de si mesmos, os ricos e poderosos. Então ele mostra a solidão por diversas óticas e ataca no capítulo 4 claramente que isso não é uma boa, porque Deus criou o homem para a sociedade. Deus criou o homem para viver em comunhão com outro ser humano, né? Quando Deus fala não é bom que o homem fique só, ele não está olhando apenas para a questão da sexualidade, não está olhando apenas para a questão do casamento, mas ele está ampliando tudo isso e olhando para a questão da comunidade. E agora ele vai passar a mostrar como, apesar de pecadores, podemos nos aproximar de Deus, que deve ser a nossa prioridade. Esse ponto é muito interessante, porque ele vai passar a delinear alguns pontos que fazem parte da nossa vida. A primeira coisa que Salomão mostra é que a nossa aproximação deve ser com reverência. Nós não podemos nos aproximar de Deus de qualquer forma. E ele começa citando algo que Deus falou para Moisés, que é muito importante. Guarda o teu pé quando entrares na casa de Deus. Guarda o teu pé quando entrares na casa de Deus. Desde os primórdios, Deus pede reverência ante a sua presença. Desde os primórdios, Deus pede para que nós nos aproximemos dele com cuidado, com reverência, com amor, não de qualquer maneira. E isso é fundamental. E aí quando Salomão vai falar, ele deixa isso claro. E Deus já tinha dito isso. Quando Moisés foi chamado por Deus, olha o que Deus falou para ele. Não te chegues para cá. Tira os teus sapatos de teus pés, porque o lugar em que tu estás é terra santa. A nossa reverência, ela precisa ser tremenda diante de um Deus puro e santo. Ninguém que se aproxima de Deus pode fazer por conta própria, de qualquer jeito, do seu jeito. Esse negócio de o cara lá de cima, esse negócio de culto de qualquer maneira, fazer um culto que nós gostamos, um culto gostoso para o ser humano, isso não existe à luz da palavra de Deus. E isso vale para o dia a dia também. Não podemos nos aproximar de Deus de qualquer maneira. Não podemos nos achegar ao Senhor da forma que nós bem entendemos, da forma que nós achamos que é correto. Então, é muito importante que nós entendamos que há uma forma de nos aproximarmos do Senhor. Os reformadores, eles criaram uma coisa chamada princípio regulador do culto. E isso tudo era para tentar criar reverência. Eu não estou dizendo que concordo com cada ponto daquele princípio. Não, não é isso. Mas é importante termos isso em nossa mente, para não nos aproximarmos de Deus de qualquer maneira, para não nos aproximarmos de Deus de qualquer jeito. É muito importante que tenhamos em mente que o primeiro passo para nos aproximarmos de Deus é nos aproximarmos da forma que Ele quer, do jeito que Ele quer, e não do jeito que eu quero, não do jeito que eu bem entendo. Seguindo a reverência vem o aprendizado. Quando nos aproximamos de Deus, temos que nos aproximar dispostos a aprender. Oséias nos desafia, conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor. Isso é um passo fundamental. Então, querer conhecer cada vez mais a Deus deve ser a nossa prioridade, deve ser aquilo que nós queremos realmente para as nossas vidas. Olha o que o Eclesiastes vai nos dizer no capítulo 5, no verso 1, logo na parte B. Inclina-te mais a ouvir do que a oferecer sacrifícios de tolos, pois não sabem que fazem mal. Salomão está fazendo um alerta para, além da questão do aprendizado também, dos sacrifícios fora dos seus contextos, ou longe daquilo que foi descrito por Deus, o sacrifício sem entendimento. Os judeus sacrificavam por sacrificar.
Eles não conseguiam entender que aqueles sacrifícios apontavam para algo maior, apontavam para o Messias, apontavam para o sacrifício do Messias. Eles tinham muita dificuldade de compreender e aceitar isso aí. Mas o mais importante aqui é que Salomão está dizendo, olha, queira ouvir. O pregador está atacando aqui o abuso do sistema sacrificial, não pelo sistema em si mesmo, mas porque as pessoas não conseguiam entender. E mais do que isso, não queriam aprender. Então, é fundamental que nós queiramos realmente aprender. O aprendizado também é considerado uma forma de reverência. Quando você se aproxima de Deus querendo aprender, você está mostrando reverência a Ele, você está mostrando cuidado a Ele. E aí olha o que Salomão vai nos dizer no verso de número 2. Não te precipites com a tua boca, nem o teu coração se apresse a pronunciar palavra alguma diante de Deus, porque Deus está nos céus e tu estás sobre a terra, pelo que sejam poucas as tuas palavras. Vejo nessas palavras de Salomão aquilo que Paulo me ensinou na prática, se preparando por 14 anos, apesar de já ser um homem intelectualmente preparado, culturalmente preparado, uma pessoa que tinha capacidade, mas Paulo resolveu aguardar e ele serviu ao Senhor por 14 anos numa igreja local, a igreja de Antioquia, para que ela pudesse assim ensiná-lo, para que ele pudesse aprender mais e mais e assim se desenvolver. Vivemos dias muito complicados, porque muitos entram na igreja e já querem assumir cargos ou ministérios de liderança sem um mínimo de preparação, sem um mínimo de conhecimento. Querem ser pastores, querem ser missionários, querem ser apóstolos, querem ser um monte de coisa, mas não buscam aprender, não querem aprender. Vivemos a geração fast food, querem entrar na porta da igreja e quando sair do culto já sabendo a Bíblia de cabo a rabo, de có e salteado. Ativismo sem aprendizado traz delírios e tolices. Isso é um fato real. Quanto mais as pessoas buscam um ativismo sem pararem para pensar, sem buscarem realmente um conhecimento real, mais estão vivendo delírios e tolices. Daí tantas denominações, tantos grupos, daí tantos rituais vazios, daí tantas superstições e misticismo dentro do povo evangélico. Olha o que diz Salomão sobre isso. Porque da muita ocupação vem os sonhos, e a voz do tolo da multidão das palavras. Salomão está dizendo que não adianta ser ativista, fazer por fazer. Buscar conhecimento é fundamental, querer conhecer é fundamental. Quanto deixamos de aprender quando paramos de ouvir e passamos a querer fazer apenas? A ansiedade de nossos dias tem feito muitos líderes precoces, mas ao mesmo tempo, muitos destes estão totalmente despreparados. Se preparar para liderar, para pastorear, para cuidar de um grupo, para cuidar de um rebanho, para cuidar de um pequeno grupo. Se preparar para dar uma aula de escola bíblica dominical. Quantos querem apenas os louros? Eu sou professor. Mas não perdem tempo, não gastam tempo realmente estudando, buscando conhecimento. Pastores que preferem copiar e colar do que de fato buscar um conhecimento da palavra de Deus. Sermões feitos de última hora, gastando-se alguns segundos, alguns minutos. Não consigo preparar um sermão com menos de 8 horas de preparação. Não consigo. Apesar dos mais de 30 anos já pregando, falando, ensinando, para mim estar diante da palavra de Deus com reverência, com cuidado e disposto a aprender é fundamental. É fundamental. E aí Salomão agora vai mudar de assunto, completamente. É importante que entendamos que essa mudança de assunto não significa que Salomão está mudando o tema central, que é a aproximação de Deus. Não é isso. É porque agora ele vai tratar de uma coisa muito interessante, que para nos aproximarmos de Deus também temos que ter palavra. Jesus nos ensina isso. O seu proceder, o seu falar tem que ser sim, sim, não, não. O que é fora disso é de procedência maligna. Então o voto não é obrigatório, mas uma vez feito, é essencial que se cumpra. É essencial que esteja realmente aos pés do Senhor. Então, quando Salomão diz lá no versículo de número 4, quando a Deus fizeres algum voto, não tardes em cumpri-lo, porque não se agrada de tolos. O que votares, paga-o. Pagar o voto significa cumprir a sua palavra. Isso não é só com Deus, não com qualquer um. O pregador considera tolo aquele que não cumpre a sua palavra. Meu pai tinha uma frase que eu acho muito bonita. Minha palavra vale mais do que a minha assinatura. Hoje nem a assinatura está valendo para muitas coisas. Mas o fato é que quando nós damos a nossa palavra, quando nós nos dispomos a fazer alguma coisa e falamos, prometemos, temos que cumprir. Isso é fundamental.
E além de cumprir, é essencial que seja de acordo com o tempo feito, ou seja, com o trato feito. Olha, para mim, chegar atrasado é tão cruel quanto faltar. E as pessoas não têm nem essa reverência. Quantas vezes chegamos atrasados nos nossos cultos, não nos preocupamos? Quantas vezes queremos chegar já para cantar, para louvar, para pregar, e não nos preocupamos em chegar e nos preparar? Eu tenho uma filosofia que todos aqueles que trabalham no ministério da igreja, em qualquer ministério, que na realidade isso que é ser levita, diga-se de passagem, todo aquele que trabalha para o bom andamento do culto, seja os músicos, seja o pastor, seja o zelador, seja o sonorizador, aquele que vai mudar os slides no data show, aquele que hoje vai fazer a transmissão, estes precisam chegar antes. Então, além de cumprir o voto, a palavra, ele tem que chegar antes. Se você se dispôs a trabalhar, você fez um voto, você fez um juramento e precisa cumprir isso. Na visão do pregador, o atraso está no mesmo nível que o não cumprimento. E eu concordo com Salomão. Se você está chegando atrasado, não cumpre comigo aquilo que prometeu e chega e faz depois, você também está falhando. Não tardes em cumpri-lo, diz Salomão. Isso é fundamental. Então, é muito importante que tenhamos em mente o cumprimento dos nossos votos. Mas além de votar, e além de trabalhar no coração para aprender a se aproximar de Deus, Salomão está mostrando a importância de se falar pouco. Aqui a ideia de falar pouco é a ideia de você mais ouvir do que falar. É isso que Salomão está tentando dizer. Então quando ele diz lá, não consintas que a tua boca faça pecar a tua carne, nem digas diante do anjo que foi erro. Porque na multidão dos sonhos há vaidades, assim também nas muitas palavras. Então Salomão está me ensinando que quando eu falo demais, eu estou me comportando de forma vaidosa, estou querendo aparecer, estou querendo qualquer coisa desse tipo. Eu gosto muito da objetividade. Gosto demais da objetividade. E o que Salomão está nos ensinando literalmente, seja objetivo com as palavras. Seja objetivo com aquilo que você fala. Seja objetivo com aquilo que você realmente está falando diante das pessoas e diante de Deus. Para se aproximar de Deus, ore aquilo que é necessário. Ore aquilo que realmente tem que ser orado. Busque, clame. Não estou dizendo para não orar mais de uma vez. Pode orar quantas vezes você quiser. Pela conversão do seu filho, da sua filha, dos seus parentes. Pela sua bênção a ser recebida. Pela doença que infelizmente está assolando tanta gente. Você deve orar e orar muito. Mas esse orar muito não deve ser com vã repetição. Não deve ser orar por orar. Então é muito importante que ao clamarmos a Deus, sejamos objetivos. E aqui o pregador está nos ensinando algo tremendo. Ele está tanto se referindo ao dia a dia, como em nossas orações. Orações objetivas são muito importantes. Muitas vezes queremos orar, mas oramos de qualquer maneira. Isso não quer dizer que não possamos insistir em oração. Já falei sobre isso. Muito pelo contrário. É apenas que não precisamos fazer vãs repetições. Então, o que Salomão está querendo nos ensinar com isso? O que nós aprendemos com Salomão no dia de hoje? Primeiro, nós aprendemos que a aproximação com Deus precisa ser com reverência. Ao nos aproximarmos de Deus, precisamos ter reverência. Precisamos ter todo o cuidado. Precisamos nos aproximar com cuidado diante do Senhor e não de qualquer maneira. Segundo, ao nos aproximarmos de Deus, temos que ter consciência de que queremos aprender dele, aprender com ele, cada vez mais, aprender da sua vida, aprender da sua morte neste mundo através da encarnação de Cristo Jesus, aprender sobre sua pessoa, e aí para isso precisamos buscar na sua palavra. Terceiro, para nos aproximarmos de Deus, temos que ter palavra, não só uma palavra no sentido de falar, mas cumprimento. Senhor, o que eu falo eu quero cumprir diante do Senhor. Me ajude a fazer um voto que eu possa cumprir. Não faça votos precipitados. E quarto, ao se aproximar de Deus, fale aquilo que é necessário. Seja objetivo. Objetivo em suas orações, objetivos em seu dia a dia, na sua conversa. A objetividade faz com que eu consiga render mais diante de Deus. Que Deus realmente possa completar estas palavras em seu coração. Que você possa compreender que o nosso crescimento diante de Deus e a nossa aproximação começa com esses passos, mas tem muitos outros que a palavra de Deus nos apresenta.
Quando nós pregamos expositivamente, às vezes nos prendemos àquele texto, mas há muito mais à luz da palavra de Deus. E para nos aproximarmos de Deus, temos que lembrar de uma coisa fundamental: santidade. Santidade. Isso é algo que não podemos esquecer. Que Deus nos abençoe. Amém.